Eu agradeço a Deus porque num culto de doutrina o Senhor sempre nos dá uma palavra e nós sempre aprendemos o que vem de Deus. Nós sempre aprendemos a palavra revelada de Deus. Nós estamos aqui porque é o Espírito Santo de Deus que é o preleitor, é o Espírito Santo de Deus que quer falar conosco, é a própria presença de Jesus na casa que quer nos ensinar, quer explicar, quer nos ensinar algumas lições. E a palavra de Deus é perfeita, maravilhosa, poderosa, viva, eficaz. Ela sempre realiza em nosso ser a vontade poderosa de Deus. Amém? 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. Engrandecido é o nome do Senhor Jesus. A leitura é um pouco extensa, mas hoje eu faço questão de ler todo. Amém? Peço que os irmãos ajude, acompanhe na leitura aí, em nome de Jesus. Amém? Engrandecido é o nome do Cordeiro Vivo. 1 Reis, capítulo 19. O tema da leitura é Jezabel ameaça Elias, profeta Elias. Amém? Louvado seja Deus. E diz a palavra, 1 Reis, capítulo 19, versículo 1. Você que está na sua residência, você que está aí na tua folga, no teu lar, você que está com um tempo agora, participa da leitura com a gente, em nome de Jesus. Essa palavra é vida, essa palavra ela é fiel, essa palavra alimenta, essa palavra muda a história do homem, liberta a história do homem. Creia no que está dizendo a Bíblia, acompanhe a leitura com a gente, em nome de Jesus. Amém? 1 Reis, capítulo 19, versículo 1 diz assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse-lhe, a dizer-lhe: Assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã, a esta hora, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um pé de zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, dizendo: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que então um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. E olhando, eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tomou e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou. E disse-lhe: Levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Versículo 8. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. Eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E ele lhe disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os seus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. E ele lhe disse: Sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande vento, um grande e forte vento, e fendia os montes que estavam a penha diante da face do Senhor, porque o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo, porque também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto em sua capa e saiu para fora e pôs-se
e pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio ele uma voz que lhe dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo caminho para o deserto de Damasco, vem e unge a Azael, rei da Síria, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Nimsi, ungirás rei de Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, ungirás profeta em teu lugar. Há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. Elias passou sobre ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele disse: vai e volta, porque te tenho eu feito? Porque te tenho eu feito? Voltou, pois, de trás dele, e tomou uma junta de bois, e o matou, e com os aparelhos dos bois cozeu a carne, e a todo deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu Elias e o servia. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Podemos aceitar. Eu sei que a leitura foi um pouco longa, mas Deus é bom. Vamos ver o que Jesus, o nosso Senhor e Salvador, tem a nos falar essa noite. Amém? A Bíblia fala sobre um profeta. A Bíblia fala sobre um grande profeta. A Bíblia fala sobre um dos mais ousados profetas que a Bíblia tem. Essa narrativa é uma narrativa poderosa, e aqui para nós não é um conto de fada, não é uma história inventada. São fatos narrados pelo próprio Deus. Essa história foi lançada no livro de Reis, porque Deus tinha em nossas vidas lições nos dias atuais. Tinha lições a nos mostrar sobre audácia, coragem, persistência, sobre condução e vida pela fé. A Bíblia fala que Deus levantou Elias do anonimato e ungiu ele como profeta em Israel. Elias, por ordem de Deus, ele bateu de frente com o reinado de Israel, e o rei na época era o rei Acabe. O rei Acabe era um homem que adorava a Deus, era um homem que tinha os votos com o Senhor, mas ele se envolveu no pecado da prostituição com uma mulher. E essa mulher, Jezabel conquistou através do pecado o relacionamento e casou-se com Acabe. Acabe desviou-se pelo pecado e a iniquidade do caminho do Senhor, da presença do Senhor, da adoração ao Senhor, da exaltação ao Senhor. Quebrou a aliança, quebrou o pacto, quebrou a vida com Deus e passou a cultuar e adorar outros deuses, os Baalins. Jezabel era uma mulher maligna. Jezabel era uma mulher que adorava outros deuses e ela era perversa. Era uma mulher sem escrúpulos e ela vivia no meio da prostituição. Tudo que ela conseguia era envolto através do poder de persuasão, da sensualidade. E ela atemorizava, porque as pessoas que não cediam, ela mandava matar. Era uma mulher cruel, ímpia, e dominou com facilidade a cabeça de Acabe, rei de Israel. A Bíblia fala que Deus levantou Elias justamente para bater de frente, porque Acabe, ele não só se desviou, mas ele também, por intermédio de Jezabel, ele começou a conquistar pessoas, servos do Senhor. O povo de Israel começou a abrir a visão para adorar a outros deuses. A idolatria, ela se infiltrou e desviou a muitos.
E a história sabemos. Como o próprio Elias diz na narrativa, o teu povo, Senhor, o povo de Israel, se desviou do Senhor, derrubou os altares e adora outros deuses e matou os seus profetas à espada. Olha só o fim do povo de Israel. A gestão, o governo, estava um governo corrupto, maligno, era um governo idólatra, um governo prostituto. Espiritualmente era um governo prostituto, que se deixava levar por outros deuses. Qualquer tipo de benefício fazia eles se prostrarem, adorarem a outros deuses. A história de Elias foi uma história de confronto. Foi um profeta que ele não deixava para lá, ele enfrentava, ele chegava na cara, ele falava. Ele chegou na presença do rei e falou assim: olha, por minha palavra não vai chover até que você reconheça e se converta. E a Bíblia fala que por 3 anos não choveu. Deus abrigou Elias, guardou-lhe em cavernas, deu ele, através do ribeiro de águas, fonte de água, fonte de alimento. Corvos iam alimentar de dia e de noite com carne. Deus cuidou do profeta, tirou ele depois dali, levou ele lá para a viúva de Sarepta, falando que ela ia cuidar dele. Chegou lá, ela estava numa situação pior do que ele. A fome assolou a terra, o sol causticante matou tudo que tinha de verde, matou tudo o que tinha de vida, os animais estavam morrendo, a situação ficou caótica. Elias entra em contato com aquela mulher pegando gravetos. Olha só que situação. Falei assim: olha, eu vou fazer o único que eu tenho, o azeite e a farinha está lá, só dá para uma porção, eu vou comer. Meu filho pequeno está debilitado, fragilizado, desnutrido, ele não tem mais saúde, nós provavelmente vamos comer e vamos morrer. Eliseu falou assim: olha, no nome do Senhor Yahvé, o Deus dos exércitos, faze, mas primeiro traz para mim, porque assim eu te digo, não faltará azeite e farinha. Aquela mulher creu, aquela mulher já não tinha mais esperança, mas acreditou na palavra do homem de Deus. Coisa boa é quando o homem e a mulher têm visão espiritual para ouvir a vontade de Deus e cumprir, obedecer. E é o que está acontecendo hoje. Quantas pessoas em meio ao caos, em meio às doenças, à crise, o desemprego, em meio à fome, em meio às dores, não conseguem ouvir a voz dos profetas atuais, a voz do profeta de Deus, a voz do homem de Deus, não conseguem obedecer, não conseguem valorizar e chegam à morte espiritual e, infelizmente, a morte física. O destino daquela mulher, se não tivesse obedecido a voz do profeta, era morte, mas ela decidiu obedecer, e a Bíblia fala que nunca mais, enquanto não choveu, enquanto houve período de seca, nunca mais faltou o que comer naquela casa. Deus proveu. Ele não só sustentou Elias, também ele mudou a vida daquela mulher. E veio aquela criança desnutrida, adoecida, mesmo com o alimento ela veio a falecer. Mas a Bíblia fala que Elias tomou aquela criança nos braços e clamou ao Deus vivo. E o sobrenatural acontece, não importa o que a situação que está a sua vida. O Todo-Poderoso Deus é capaz sim. Porque parece que às vezes a morte ela é insuperável. Quantas pessoas estão mortas espirituais e dizem: não consigo mais, já não há mais esperança, eu não tenho mais jeito. Aquela mãe olhou o seu filho, aquela viúva olhou o seu filho morto, ela pensou: não há mais jeito. O choro, o pânico, o desespero entrou na vida daquela mulher, mas a presença de Deus estava na vida do profeta. E a Bíblia fala que houve o sobrenatural. Elias, através do poder de Deus, ressuscitou aquela criança. A história de Elias é uma história sobrenatural. Chegou o tempo dele falar: olha, agora vai lá e enfrenta Acabe novamente. A Bíblia fala que ele foi à frente do palácio. E a Bíblia fala que ele falou com o mordomo de Acabe, um homem chamado Obadias. Este mordomo, ele era mordomo do homem cruel, que desviou-se da presença de Deus,
Ele era serviçal e submisso a Jezabel, uma mulher diabólica, demoníaca. Mas sabe o que tinha no coração dele? A presença de Deus. Tinha no coração dele a fidelidade com Deus, a aliança com Deus. Ele não se dobrava, mesmo servindo lá no palácio, mesmo envolto a tantas impiedades, tantas malignidades, ele se mostrava íntegro aos olhos do Senhor. E esse homem, Obadias, mordomo de Acabe, ele era tão íntegro que Jezabel estava mandando matar todos os profetas por causa de Elias. Elias mandou fazer: vou matar todos os cristãos, todos os profetas, a fio de espada vou matar. Ele se comoveu com a situação. A Bíblia fala que aquele mordomo, Obadias, ele levou 100 dos profetas do Senhor e guardou em cavernas, 50 em cada caverna, e ali lhe provia com água e com comida durante anos. 3 anos, morte, apavoro, pânico. Quando ouvias falar ali, tem um profeta, os soldados iam por ordem do reinado, por ordem de Jezabel, da rainha, por ordem do rei, matavam a fio de espada, não tinham misericórdia, não tinham nenhum tipo de dor, de receio, não, ia lá e matava, era ordem. Parece que as trevas imperavam. Parece que os demônios atuavam livremente no reinado de Israel. O reinado de Acabe foi um reinado conturbado, pervertido, corrompido espiritualmente. A Bíblia fala que quando Obadias olha para Elias na frente do palácio, ele se dobra com o rosto em terra. Olha só, Elias olha para ele e diz: olha, vai lá e fala para o rei Acabe me encontrar lá no Monte Carmelo. Ele fala: mas como é que tu fala isso para mim? Não posso. Esses 3 anos que você estava escondido, ele deu ordem a todos os reinos, a todas as nações, a todos os povos para te caçar. E depois ele mandava um representante vir à frente dele, dar satisfação se encontrou ou não encontrou, que era para procurar assiduamente. Agora, se eu vou lá e falo que você está aqui, ele não vai acreditar e vai mandar me matar. Se eu chegar aqui e você não estiver, eu vou morrer também. O medo daquele homem era compreensível, porque ele viu muitos mortos, ele viu muitos profetas sangrando, ele viu muito choro de viúva, ele viu muito filho abandonado, ele viu muito sangue, muita morte, muita crueldade. Ele estava apavorado, ele convivendo dentro daquele palácio, ele vivia pisando em ovos. A vida dele estava assim, sabe, intelectualmente, psicologicamente abalada. Ele cria em Deus, ele estava obedecendo a Deus, mas ele andava com uma precaução muito grande. Mesmo assim, ele obedeceu. O profeta falou: vai lá, em nome de Yahvé, o Deus dos exércitos, prometo que estarei aqui para encontrá-lo, para falar com ele. Porque se Elias não tivesse ali, ele morreria. Mais uma vez, acreditando na palavra do homem de Deus, ele obedeceu. Acabe encontrou-se com ele. Eu imagino a comitiva de soldados que estavam com Acabe. Eu imagino a fúria de Acabe. Eu imagino o rancor, o ódio, a ira do reinado de um homem tão grande, tão poderoso, que matou tantas pessoas. Chega para Elias sozinho, cara a cara. Elias olhando para ele, na presença de Deus, revestido com a graça, com a unção, com o poder, com a glória de Deus. Olha para cá e fala: olha, confronto aconteceu. Acabe olha e fala assim: você é um perturbador de Israel, né? Ele falou assim: não, eu não. Você. Desde que você quebrou uma aliança com Deus, desde que você destituiu a adoração do Senhor, o teu coração da presença de Deus, todos esses males aconteceram em Israel, porque a tua gestão hoje é uma gestão corrompida, a tua gestão hoje é uma gestão demoníaca, está cultuando aos deuses da sua mulher, aos Baalins, e você acha que vai ficar barato? Não vai não. Chama todos os 450 profetas de Baal. Pode chamar os 400 de Azera também. Chama todos os que estão lá no teu palácio, comendo e bebendo à vontade, embaixo da proteção da tua mulher, Jezabel, aquela mulher demoníaca. Ela lidera um ciclo demoníaco dentro do palácio. Aquilo não ocorria quando Deus estava ali dentro.
Mas se você colocou Deus para fora da sua vida, para fora do palácio, para fora da cidade, para fora do coração do povo de Israel, Deus colocou a idolatria, dominou o teu governo, um governo que dá vergonha, o pior governo que já houve. Eu imagino os pensamentos de Elias, eu imagino o confronto de Acabe, e ele não falou só isso, leva todos os seus profetas lá no Monte Carmelo. E lá terei com vocês, lá terei com eles. A Bíblia fala que um confronto imenso aconteceu. Olha que situação. Ele fez um desafio, todo o povo de Israel foi, todos os profetas foram, a cidade se reuniu. Sabe o que estava acontecendo? Todo mundo estava torcendo contra Elias. Até o povo de Israel. O povo já estava corrompido. Mas a Bíblia fala que a ousadia do Espírito de Deus estava sobre a vida de Elias. A ousadia de um Deus Todo-Poderoso estava sobre Elias. Ele era um homem ungido, consagrado, filho do altar, verdadeiro, sincero. Seja um homem verdadeiro com Deus, para que Deus te honre em toda e qualquer situação. Às vezes os seus inimigos parecem tão grandes, tão fortes, tão intensos, que não há solução. Mas um homem que anda com obediência e fidelidade na presença de Deus, Deus realiza o sobrenatural para mudar a tua história. E sabemos da história. Foi montado 2 holocaustos, 2 novilhos, e eles dilaceraram, abriram os novilhos, montaram um altar, e ele falou assim: olha, clama ao Deus que descer fogo primeiro, esse será Deus. Eita Deus. E sabemos que quem respondeu foi o nosso Deus. Fogo desceu dos céus, consumiu o holocausto, consumiu até as águas, que ele formou uma vala em volta, consumiu tudo, e a glória do Senhor se manifestou. E a Bíblia fala que a um fio de espada Elias matou todos os profetas, o povo de Israel ajudou. Houve uma revolução naquele lugar. Imagina 400 profetas. Quando falamos em profeta de Baal, nós temos noção do que representa profeta de Baal, não? Eu vou dar uma pequena esclarecida na mente de muitos que não entendem o que representa a palavra Baal. Baal nada mais é que os principados, a maior hierarquia demoníaca no mundo espiritual. Cada principado hoje ele rege, domina um continente inteiro no planeta. Eles estão liderados por Lúcifer, mas são demônios poderosíssimos, que um demônio ele dá cabo, ele rege um continente inteiro, continente norte-americano, sul-americano, continente africano, continente asiático, Oceania. Cada demônio rege, olha só, o poder dos principados. Quando falamos na palavra Baal, a palavra Beuzebu, Astarote, Asmodeu e ele, Leviatã, são os 4 principados principais guiados por Lúcifer, os 5 principados que regem os 5 continentes do planeta. Nós não estamos falando de um demônio qualquer na esquina, não. Nós estamos falando de um demônio que regia. Eles adoravam, eles não eram simples profetas de Baal. Nos dias de hoje, eles tinham chamados feiticeiros da maior nível, bruxos da maior nível, pessoas malignas do mal. Ele enfrentou ali a maior batalha espiritual. E sabe o que aconteceu? Depois que Deus deu vitória e o sobrenatural aconteceu, ele recebe a ameaça de uma mulher. E toda essa introdução é só para chegar no desespero daquele homem, ousado, capacitado, mas entrou em desespero. O medo dominou. Quando Acabe falou para ela, olha o que Elias fez. A Bíblia fala, olha os pequenos detalhes. A Bíblia fala que lá do Monte Carmelo, Acabe montou em seu carro de cavalos e foi para o palácio. Depois de comer e beber, ele foi em direção ao palácio. A Bíblia fala que Eliseu desceu do monte, e Deus revestiu ele de poder, e os carros e cavalos corriam com Acabe. Ele correu fisicamente, mais rápido, poderosamente, olha só, até chegar na frente do palácio antes de Acabe. Sabia esses detalhes? Que Deus dá força para o homem até correr mais rápido que um cavalo.
Chegou lá, Jezabel ouviu a história. O furor demoníaco. Repara que todas as vezes que você tem uma vitória da parte de Deus, o diabo quer lançar uma retaliação mais forte. Ele quer saber como está a sua fé. Às vezes você passa por uma luta e Deus te dá uma vitória. Aí você, quando entra na vitória, o coração se alegra de tal forma que você baixa a guarda e o diabo vem com os dois pés no peito. E aí o homem toma uma queda gigante, se atemoriza e esquece quem é Deus. Quando ela ameaçou e falou assim: amanhã a esta hora você vai estar morto como estavam os profetas, ele se apavorou, correu para Betseba, largou o ajudante dele lá e pegou o caminho do deserto, um dia de caminhada, sentou-se embaixo de um pé de zimbro, chorou, lamuriou. Imagino que ele ficou depressivo, o coração doeu. A primeira coisa que ele fez na oração: Deus me mata. O homem, quando está abalado, parece que ele não enxerga a saída, e Deus do céu está falando: eu sou o teu Deus. Eu não dependo das tuas forças, eu faço porque eu sou Deus. É na tua fragilidade, na tua fraqueza, é você se tornando frágil, que aí vem o poder das minhas mãos para mostrar que não dependo do homem, a realização sobrenatural vem de Deus. Aleluia, meu Deus. Depois da oração, ele deitou e dormiu debaixo daquele pé de zimbro, no meio daquele deserto. Um anjo enviado por Deus. Deus sempre envia um anjo para nos falar. Envia ou não envia? Aleluia. Mandou pão assado na brasa e uma botija de água cristalina dos céus. Glória a Deus. Acorda, Elias. Quando você está depressivo, você só pensa em dormir. Quando você parece que perde a fé, você só pensa em deitar. Quando a depressão te barra, você só quer ficar só. Quando as dores se tornam muitas, você não consegue mais abrir a boca e abrir o teu coração. Elias estava daquele jeito. Ele abriu os olhos e viu lá o pão assadinho, viu lá a água fresquinha. Ele comeu parte, porque parece que quando você está depressivo, nem fome você tem. E não estou falando de um alimento qualquer, eu estou falando de um alimento que veio pela mão de anjos dos céus para alimentar um profeta. E mesmo assim ele estava tão mal que ele comeu um pouco, voltou a dormir. O anjo tocou pela segunda vez: levanta, Elias, come, bebe, porque a tua caminhada não acaba aqui não. O teu descanso não é aqui não. A tua prova é grande, mas a tua vitória está nos céus. Não adianta querer parar aqui não, Elias. Tem muita gente querendo parar no meio do caminho. A afronta está grande, o desespero está grande, o desespero está grande, a doença está grande, a minha agonia está grande, as brigas estão grandes, eu perdi o controle. Esqueça de uma coisa: eu vou me fechar, eu vou ficar dormindo mesmo. Parece que Deus não vai agir em meu favor. E Deus está falando para você: levanta. Deus não fala com ninguém prostrado. Deus só fala com homens e mulheres de cabeça em pé, que tenham a verdade de Cristo no coração. A Bíblia fala que ele levantou, comeu e bebeu. E olha só a força do alimento: 40 dias e 40 noites andou sem parar. Meu Deus. Vamos fazer uma ilustração disso? Um deserto pode chegar a uma temperatura de mais ou menos 55 graus. Só que no período noturno pode chegar a uma temperatura de 0 graus. Reparou o desgaste físico de Elias? Reparou como ele devia estar debilitado? Aos nossos olhos humanos, ele estaria desnutrido e desidratado, morrendo de fome e morrendo de sede. Ele poderia ter uma convulsão e cair, morrer a qualquer minuto. Mas a Bíblia fala que o alimento dado pelo anjo deu forças para ele. O que Deus tem preparado para a tua vida, ao alimento dessa palavra, o vigor dessa palavra, muda a tua história. Obrigado, Jesus. Tem um hino antigo que diz assim, ó: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, Aleluia. cuja vida coberta está com o sangue da cruz. O diabo é acusador. Quando você está enfraquecido, parece que o destino teu é parar, parece que o destino teu é desistir. E aí você só encontra forças nesse alimento.
que é o poder da palavra viva, fiel, verdadeira, eficaz, que nunca volta vazia, que vem dos céus para a tua vida para te dar força, te pôr em pé e te fazer caminhar novamente. Verdade, meu Deus. Ele chega no Monte Horebe. Quem lembra o que representa o Monte Horebe? Monte Horebe era o monte de Deus porque foi o monte onde Deus falou com Moisés e deu os mandamentos, as tábuas dos mandamentos. Era o monte da aliança, era o monte do concerto, era o monte dos mandamentos, era o monte da palavra, era o monte de Deus. Só que em vez de ele chegar lá e procurar a face do Senhor em oração, ele mais uma vez entra numa caverna. O psicológico dele continuava abalado. Ele tenta se esconder. Parece que o efeito da comida e da bebida na travessão acabou quando atravessou o deserto. Ele chegou no monte e ele numa caverna, foi dormir de novo. Passou a noite. No outro dia de manhã vem a voz do Senhor. E quando pergunta, Elias, o que tu fazes aí nessa caverna? A resposta foi errada. Quantas pessoas estão errando porque não conhecem a resposta? Quantas pessoas estão vivendo uma vida de destruição, de calamidade? Quantas pessoas estão vivendo uma família destruída? Quantas pessoas estão vivendo com os filhos sem relacionamento, sem conversa, sem mais intimidade? Quantos casamentos estão destruindo? Porque infelizmente perderam o poder desta palavra. Ele chegou para Deus e falou assim: ó Senhor, eu estou sendo zeloso com o Senhor. Um homem sendo zeloso com Deus. Quem é o homem perante o Criador dos céus e da terra? Olha, o povo de Israel todo se desviou, está todo mundo no mundão. Além de estar curtindo a vida lá com os outros deuses, decidiram obedecer e estão matando os profetas a fio de espada. E se agora eles estão correndo para me matar, e se me matar, quem o Senhor vai usar? Essa era a conversa de Elias com Deus. Deus, em vez de responder direto, falou assim: Elias, sai da caverna. Quero olhar na tua face. Sai da caverna, porque lá fora você vai viver. Sai da caverna, Elias. Não dá para falar com ninguém na caverna. Caverna é um lugar de solidão, de escuridão. Caverna é um lugar sabe, de a pessoa está perdida. Você no escuro fica perdido. Se toca numa caverna e vê se alguém te enxerga. Se toca numa caverna e vê se você consegue enxergar alguma coisa. Caverna é lugar sem recurso. Caverna é lugar de morte. Deus não fala com ninguém nesse tipo de lugar. A Bíblia fala que quando ele sai para fora, um grande vento sopra em tua face. O vento foi tão forte que fendia entre as rochas. Mas Deus não estava no vento. Na sequência veio um grande terremoto, abalou tudo. E Deus também não estava no terremoto. E Deus mandou fogo. Fogo surgiu também. Mas Deus também não estava no fogo. Os efeitos naturais aconteceram para ele entender uma coisa. O vento que traz tempestade, o terremoto que abala a tua confiança, e o fogo quer te consumir. Tudo isso para mim é nada, porque agora eu vou falar com você numa brisa suave. Só para você entender que tudo está no controle das minhas mãos. Às vezes você está aí, num vendaval dentro da tua casa, com discussões e brigas, e acha que briga bem, né? Perde todos os dias na briga e acha que continua brigando, vai se dar bem. Não é porque briga muito que briga bem, né? Tem gente que está insistindo nas brigas aí. Hoje eu estava orientando um rapaz e falei assim: olha, uma palavra branda muda a vida. Uma palavra branda faz acalmar o furor. Perde a razão, perde a discussão, não tem problema não. Mas ganha a calmaria. Ganha aí a calmaria que Deus vai começar a dar jeito na coisa. O terremoto às vezes é tão grande, perde o emprego, ganha doença, né? O cara fica complicado, a casa de aluguel não consegue pagar o aluguel, o carro quebra, tudo começa a complicar. O filho adoece, acidentes, o terremoto parece que vai destruir, você perde o comando.
E Deus está falando, tudo está no controle. Vem aí o fogo da ira, da contenda, da briga, da maledicência, da fofoca, da mentira, da destruição. E Deus continua falando, não se preocupa com nada disso. Não perdi o comando, não perdi o controle, eu sou Deus. Aleluia. E é numa brisa suave que Deus manda a voz do profeta para te direcionar no caminho certo. Glória a Deus. É um conselho dos céus que muda a tua vida. Uma só palavra de Deus muda a tua história. Aleluia, meu Deus. E depois que tudo aconteceu, Deus olha para ele e faz a mesma pergunta. Elias, o que tu fazes aí, Elias? Eita. Dessa vez a resposta foi totalmente ousada, como sempre. Ele era um homem ousado. Ele respondeu da mesma forma, só que de uma forma mais ousada. Senhor, eu estou sendo extremamente zeloso com o Senhor. Eita Deus. E repetiu a mesma história. O povo de Israel dizia, está adorando outros deuses, está matando os profetas, não está sobrando ninguém. Olha, como é que você vai fazer? Não tem ninguém mais, só eu. Meu Deus. Deus olha para ele e fala assim, Elias, faz o seguinte, volta de novo, pelo mesmo caminho, para o deserto. Só que dessa vez, você vai passar pelo deserto sem o meu pão e sem a minha água. Se você caminhou 40 dias porque eu te dei força, 40 noites porque eu te sustentei, dessa vez você vai caminhar se virando. Dessa vez você vai ter que a barriga vai roncar, dessa vez você vai ter que se virar para arrumar água, dessa vez você vai sofrer com calor, dessa vez você vai se esfriar na madrugada, você vai ter que se virar para se esquentar. Elias, dessa vez você vai padecer, Elias. Meu Deus. Você é ousado e não sabe o que está falando. Você vai padecer. E quando depois você chegar lá, cansado, quebrado, com o psicológico abalado, você chegar lá, você vai ungir Azael, rei da Síria. Olha aí. Ungirás Azael. Peraí, perdi aqui. Isso. Azael, rei da Síria, versículo 15, versículo 16. Também Jeú, ungirás rei sobre Israel, e Eliseu em teu lugar. Repara que quando Deus manda ele ungir 3 homens, Deus manda ungir toda a administração de Israel. Os sírios era a principal fonte de renda de alimento. O reinado de Acabe tinha acabado. E o profeta Elias tinha se perdido. Sabe que eu vejo muita gente falando que de todos os profetas na Bíblia, Elias é um exemplo que todos os crentes querem dizer. Uma vez eu conversando com uma pastora, hoje ela é pastora, eu falei, se eu fosse para me escolher ser um profeta, não tem outro, eu queria ser Elias. Aí eu fico pensando, às vezes o ego do Elias matou o tempo de vida e de milagres que ele poderia fazer sobre a face da terra. A vaidade. Eu vi um filme que diz que o próprio Jesus falando no filme, inclusive eu recomendo o filme Caminho para a Eternidade, pode assistir, é um filme bíblico muito bonito. Caminho para a Eternidade 1. E Jesus no filme orientando dizia assim, olha, embaixo de qualquer pecado, se você raspar um pouquinho, você encontra o orgulho. Meu Deus. Qualquer pecado do homem sempre tem um orgulho por dentro, sempre tem um orgulho oculto. A Bíblia fala que depois que ele atravessou o deserto todo, ele foi ungir Azael? Não. Ele foi ungir lá Jeú? Também não. Não foi. Ele correu para saber quem era Eliseu. Mas bem, eu vou ungir os outros, não. Eu quero saber quem vai ficar no meu lugar. Esse cara é melhor do que eu. Eita Jesus. O que esse cara tem que Deus escolheu ele? Desistiu de mim. Quantas pessoas estão vivendo essa situação dentro da igreja? Porque vive na igreja por muito tempo, porque está na igreja há muitos anos, não pode chegar ninguém que pode se destacar,
com a graça, unção, virtude, com vida com Deus, com sinceridade, com verdade com Deus, com obediência a Deus, com fidelidade com Deus, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, que a pessoa já olha com o olho torto. Eu conheço pastores que por muitos anos, dentro da congregação, têm medo de ungir outros pastores, com medo do pastor ungido tomar o ministério dele. Talvez esse foi o pensamento de Elias. Quem é esse Eliseu? Quando ele encontra Eliseu estava trabalhando. Olha outra lição aí. Deus não quer compromisso com ninguém que não esteja trabalhando. Esse cabra vagabundo que está em casa, desculpa o termo chulo, mas é a verdade. Que está de pé na porta dizendo que Deus vai fazer, porque Deus é Deus na vida dele, mas não está afim de orar. Não está afim de ter relacionamento com a palavra. Não está afim de amar o próximo. Não está afim de sacrificar a vida para se doar e honrar o próximo. Não está afim de compromisso com o ministério. Não está afim de obediência a pastores. Só está afim de andar com as suas pernas e fazer o que quer na hora que quer. Cuidado. Esses caras aí meio devagar na obra. Repito a palavra, vagabundo. Dentro da obra de Deus, Deus não tem nada com esse cara não, viu? Não importa se ele tem 5, 10, 15, 20, 50 anos de igreja. Deus não quer compromisso com gente assim não. Eles iam trabalhando 12 juntas de boi, lavrando a terra, arando a terra, trabalhando na lavoura. Ele estava lá atrás. Repara que o menor sempre é escolhido por Deus. O último sempre é visto por Deus. Às vezes você olha e fala, mas rapaz, aquele lá tem tudo para ser, eu sou pequeno, nunca vou chegar lá. E Deus está de olho em você. É ou não é? Não, mas a capacitação, mas olha a família, olha só, já vem de família assim, já vem de família assada, lá na empresa, lá na escola, lá na igreja, lá na família, parece que todo mundo é maior e melhor do que você, e você olha para si e fala assim, eu não consigo, eu sou o último da lista, e Deus está de olho em você. Eliseu sente a capa de Elias passando, tocando nele. Ele não entendeu muito, mas não queria saber. Ele sabia quem era Elias. A fama de Elias já tinha corrido todo o reinado. A fama de Elias já era a fama de um homem cheio de Deus. O toque da capa muda a vida do homem. O toque de Deus muda a vida do homem. Ele entendeu o recado. Chegou para Elias, deixa eu despedir da minha família, do meu pai e da minha mãe, porque a partir de agora eu sirvo ao Senhor dos Exércitos. Vou seguir, vou aprender. Aleluia. Quero ser seu aprendiz, quero estar do seu lado, quero ser seu discípulo, eu vou estar do seu lado. Aleluia. Ele não entendera muitas vezes, mas ele tinha uma ação, e a ação de fé dele é notória. Ele voltou, matou a sua junta de bois, com o equipamento lá, a cangalha, juntos, o material que eles estavam usando para arar a terra. Ele quebrou tudo que era madeira, juntou, fez uma fogueira, coziu a carne, chamou todos os amigos e empregados da lavoura. Deu o que comer, e aquela refeição, aquela comida foi um marco de que a vida dele para trás morreu. Eu estou me despedindo do velho eu estou me despedindo da minha velha carne, eu estou me despedindo das minhas velhas ações. A partir de agora serei uma nova criatura. E voltou e seguiu a Elias. Irmãos, a gente enxerga algumas lições nisso. Deus tem projeto na sua vida, mas Deus quer, acima de tudo, não é só ousadia, porque tem muita gente procurando poder. Não, se não tiver poder, se não for batizado com o Espírito Santo, se não falar línguas estranhas, eu vou buscar o dom de profecia, eu quero o dom de visão, eu vou fazer campanha, eu vou subir no monte, eu vou orar na madrugada, eu vou fazer... Irmãos, faça tudo isso só para ter intimidade com Deus. Faça tudo isso só para obedecer a Deus. Faça tudo isso só para você não pecar. Sabe o que diz a palavra? Sabe o que o salmista diz? O salmista diz assim, olha, eu guardei as tuas palavras, os teus mandamentos no meu coração, só porque eu não quero pecar contra o Senhor. Se o homem procurar investir a vida na obediência da palavra, a vida dele muda. Ele luta contra o pecado, a história dele muda, Deus honra a vida do homem.
Elias foi um dos maiores profetas e Deus não o abandonou, tanto que a Bíblia fala que num carro de fogo ele foi suspenso e levado aos céus. Eliseu sucedeu, mas a presença de Deus sobre a vida de Eliseu marcou uma outra era. Alguns historiadores falam que Elias fez 7 grandes milagres, mas Eliseu fez 14 grandes milagres. Irmãos, eu fico olhando para muitos que estão vivendo uma vida de comodismo. Na média, está todo mundo querendo ficar na média, ninguém quer se destacar. Os que querem se destacar por outro propósito. Os que querem se destacar ou para proveito próprio, ou para desejo da sua carne, ou para conquistas. E em todos os setores, tá bom? Não estou falando só dentro da igreja não, em todos os setores. Financeiramente, Deus não é contra a riqueza, mas Ele quer que você use a riqueza que Ele te dá para em benefício do próximo. Olha como os valores mudam. É por isso que muitos não são prósperos, porque Deus, se abrir a porta um pouquinho, o cara larga a igreja de lado e vai viajar para a Europa, larga a igreja de lado e vai investir num carro importado, larga a igreja de lado e vai para a casa de campo, vai para a igreja, larga a igreja de lado e quer ter o seu momento de férias. Quantas igrejas fechando as portas nos períodos de festa? Eu nunca vi isso na minha vida. Já viu igreja aí fechando as portas no período de férias? Ah não, agora nós estamos no período de férias. É fim de ano, é Natal, é Réveillon, está todo mundo viajando. Do dia 20 de dezembro ao dia 10 de janeiro a igreja vai ficar fechada, porque nós também somos seres humanos, nós também somos gente. Nós vamos curtir a minha praia, vamos curtir a casa de campo. Crente. Aonde está na Bíblia que o nosso descanso é aqui? Eu falo que o nosso descanso não é aqui não, o nosso descanso é no... Alguma pregação, alguma parábola, algum ensinamento, alguma coisa na Bíblia que Jesus falou que ele teria um momentinho de férias? Não pode fechar a igreja nesse período, né? Eu assino embaixo, eu dou aval. Tem pessoas procurando os seus prazeres e achando que estão agradando a Deus. O orgulho de Elias acabou com o ministério dele. Você acha que o desejo de Deus era levar Elias ali naquela hora? Não. Elias era um homem capacitado por Deus. Era um homem que não temia, era um homem que enfrentava. Mas quando as pernas balançaram, que o confronto foi grande, ele olhou muito maior o confronto, muito maior o inimigo, muito maior a luta, muito maior a perda, muito maior o prejuízo do que o próprio Deus. E é um Deus compassivo, misericordioso, que mudou toda a história daquele reinado através de um homem só. Não ia abandoná-lo, levou-lhe para o céu com grande amor. O projeto de Deus não é te abandonar, o projeto de Deus é te levar para os céus com amor. Mas o que Ele quer é que você seja fiel a esta palavra. Creia nas palavras de Jesus. Creia nas palavras deste livro. Creia no que Deus diz à sua mente e ao seu coração. O poder da fé é tudo que o crente precisa. Viva em justiça, busca o reino dos céus, viva através da fé. Em nome de Jesus eu profetizo na sua vida mudança, eu profetizo na sua vida transformação. Em nome de Jesus, amém, igreja? O que Deus tem projetado para você é maior e melhor. Guarde essas palavras no coração, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus.